Eita, meu povo, que delícia! Mais um Pod Sex. Como é que é isso? É um podcast sobre sexualidade, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Eu gosto sempre de lembrar. Tem a ver com o quê? Pertencimento, tem a ver com propósito, tem a ver com identidade. E sexo também. Né? Porque às vezes as pessoas elas limitam muito, mas é muito mais amplo, né? É uma construção esse podsex para que a gente possa realmente, com base bíblica, científica, ser cada dia mais a imagem e a semelhança do Senhor. Quero aproveitar e agradecer por você estar aqui conosco. Eu sei que o seu tempo é muito precioso, então nós vamos fazer algo muito legal. E eu conto com suas perguntas, sua participação. Eu quero aproveitar também, deixar aqui todos os agradecimentos, como a Castela Multimídia, um dos nossos patrocinadores. Queremos agradecer a vida de vocês, que o Senhor continue abençoando. Começa aí, ó, a segui-los. Quem sabe aí não vai ser uma grande oportunidade que Deus vai te usar aí, para você aí, aquilo que estava no seu coração, fazer ali um podcast, enfim, tantas coisas, né? Deus usa cada um de uma maneira muito específica. E hoje nós temos aqui, quem é ele? Ele é um amigo do peito, que eu amo toda a família dele, amo a vida dele, ele é bênção aqui, faz parte da nossa liderança aqui na nossa PIB Castelo, Misael Silva! Tá faltando aquele barulhinho de rádio, né? Aquelas palmas. Que bom, muito bom estar aqui. Que delícia ter você aqui pra gente bater um papo. Ó, hoje ele tá com 3 filhos, mas pode ser que no próximo ele tenha mais 4. uns 2 aí pra fechar. Meu Deus, minha sogra vai... Meu Deus, vai morrer do coração. E é interessante que a gente vai conversar hoje, gente, sobre um tema que a gente conversou antes da pandemia. Verdade. Tava na pandemia. Tava na pandemia já? Na pandemia, a gente tava com máscara, tava com tudo. Ó, pra você ver. E na época foi um pouco criticado. Mas aqui a gente pode falar, ninguém vai impedir a gente. Eu não tô nem acreditando. Foi o último programa que eu fiz. A gente não sabe se isso é bom, se é ruim. Vamos ver, né? Eu acho bom, porque a verdade tem que ser dita com liberdade, com respeito, né, com graciosidade, com realmente inteligência, conteúdo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto aí, ó. Nasce gay? A pessoa nasce gay. Daí, eis a questão. Nasce gay, não nasce? Porque é interessante, né, Misael? Eu fiz esse curso com você. Eu tava lá. E assim, né, uma coisa que foi dito, às vezes as pessoas elas inventam palavras para elas trazerem significados. Isso daí. Então, tem muitas novas palavras que tem hora que se você for falar, você fica até com receio de errar. Sim, verdade. Então, eu inventei algo, eu vou ali criar um significado para aquilo. Ótimo. Então, eu acho que a gente podia começar por aí, né? Fantástico. E eu acho que já vamos pegar o embalo aqui já da conversa, mas não perder o fio da meada. Mas isso que você falou é interessante. Se não me engano, o Saire, que é o autor do Universo ao Lado, é um livro sobre cosmovisão. Sim. Ele mostra que existem, na perspectiva dele, 8 cosmovisões. E dentre essas 8 cosmovisões, ele vai colocar que ainda algumas delas imperam, ou seja, elas ainda existem, estão coexistindo. Entre elas, eu vou destacar aqui o niilismo, né, que seria a ideia de que tudo veio do nada, tudo vai para o nada, logo não existe nada certo, nada errado. Né? Então, uma tese muito defendida pelo Schopenhauer, pelo Nietzsche. Né? Mas... Quase que você não existe também. Você é o que não é. Então, que é interessante, que vai desembocar nessa conversa assim, de maneira muito sequencial. Porque, exemplo, se tudo veio do nada, logo nada tem um significado a priori. Ou seja, nada tem um significado. Que eu posso falar assim, isso aqui é aquilo outro. Nada então, não é nada. Isso aí, então, ou seja, nada posso falar que está certo ou errado. Eu não posso falar de certo ou errado no niilismo. Entendeu? Então, é a ausência da perspectiva moral ou da perspectiva ética baseado num princípio maior anterior. Então, o niilismo vai trazer aí o que eu acredito, e também lá o Saire vai colocar, a pós-modernidade. A pós-modernidade é o momento, é a cosmovisão que reina atualmente.
E aí ele fala que qualquer cosmovisão tem 7 perguntas que eles têm que responder. Uma das primeiras perguntas é: o que existe depois da morte? Quem é Deus? E você vai ver que a maioria das cosmovisões, a partir do momento que elas vão se deteriorando nessa perspectiva de existência prévia, de criação, ela vai deixando de perguntar isso, ela não quer nem saber. Então, olha só para você ver. Eu não quero saber se existe alguma coisa anterior. Não. Olha pra você ver. Eu não quero saber se existe a verdade ou não. Eu tenho a minha verdade. Então, eu quero saber qual a narrativa que sustenta a minha visão de realidade. Ou seja, a realidade não é mais sobre a coisa em si mesmo. A realidade é sobre uma concepção, sobre uma visão linguística. Você ouviu essa palavra narrativa? Uma narrativa. Então, ou seja, é isso que existe hoje. As pessoas não querem saber mais fatos. Elas pressupõem que tudo é narrativa, porque tudo agora é só simplesmente jogo de palavras e que a realidade não pode ser apreendida, que é uma ideia lá, né, se a gente for ver do Kant, né, a época do Kant ali, que começa essa ideia de que o homem não consegue perceber ou apreender a realidade por si mesmo, logo ele só percebe através das suas sensações, e aí a sensação ela perde, né, ali, dá um delay quanto à realidade, então a realidade é relativa. Eu fiquei pensando... Então tudo é relativo, tem uma relatividade aí. Eu fiquei pensando assim, tá igual, daqui a pouco fala assim, não, essa lei, tem a lei, os artigos não, mas eu vou criar a minha lei. Isso aí. Eu não vou aceitar, Mas é pra isso que eu vou para a caminhando. justiça e eu não vou aceitar o juiz definir isso, Porque eu acho que não é assim. acho que não é assim. É Na isso aí. verdade, Na é minha isso, né? As fontes da minha cabeça dizem que não sério, é assim. né? Porque Infelizmente, é por isso que tem tido, às vezes, tantas discussões, porque quando não tem um parâmetro, um invade o outro. Né? Há aquela... Não tem esse zelo, esse cuidado. É cada um olhando para si. Né? O ego aí tá, ó... Isso mesmo. Porque é o que eu acho. Né? Eu não sei, mas eu vi outro dia na televisão um homem que saiu de um banheiro de mulher, das meninas, e eles estavam linchando o cara, porque ele entrou de sainha com roupinha de menina de escola. Uhum. Sainha pregadinha e tudo, de rabinho, assim. E aí ele foi, por quê? Ele se considerava uma menina. E entrou, né, ali, e só menininhas. Então, assim, a gente está pegando aqui, mas são coisas que estão começando a se tornar mais constantes. Sim. Isso é muito sério. Não, eu me acho assim, eu quero assim, então eu vou fazer. A realidade objetiva não importa, o que importa é o que eu sinto e logo como eu falo e vejo a realidade, né? Então, ou seja, a realidade é subjetiva. Né? Gente, eu vou falar, o que eu sinto, eu falo, é uma coisa assim, é tão... Eu passei por tantos momentos, você sabe, a gente chegou a perder o bebê, o Lorenzo e tudo, e tinha alguns momentos que, se eu fosse aquilo que eu sentia, não ia dar certo. Uhum. E hoje eu já sinto diferente do que eu sentia antes. Sim. Então, você basear a sua vida no que eu sinto é muito... É areia. Uhum. Né? Não sustenta. Porque, às vezes, de manhã você está sentindo uma coisa. Na própria manhã mesmo, você já sentiu um tanto de coisa diferente. Verdade. Né? Depois eu vou te trazer aqui para a gente falar. Vamos falar sobre um tema interessantíssimo. Depressão. Vamos vir aqui falar. Né? E a gente fala assim, a própria... a inconstância, né? Hoje em dia. E cada dia mais, né, o podsex, identidade, a nossa identidade está distorcida. E se eu não sei quem eu sou, cada hora eu sou uma coisa. Isso mesmo. Isso mesmo. E eu acho que aí vale até a pena a gente prosseguir nessa ideia do Saire, né, da pós-modernidade, da narrativa, porque a palavra que hoje quer ser usada não é mais sexo, porque sexo vem de secare. Secare é dividir. Então, ou seja, a criação humana está dividida entre macho e fêmea. Sim. E quando você fala de sexo, você vem, então, para a objetividade. O que divide, o que separa macho e fêmea? A sua constituição física sexual. Sim. Entendeu? Ou seja, então, o seu aparelho reprodutor interno e externo. Sim. E uma vez que você vê isso, isso é inegável. É inegável. Esse aqui é um menino, esse aqui é uma menina. E o fato de... Não, a mulher, ela multiplica, né? Ela dá a luz. Isso aí.
Ela tem essa condição, ela tem órgão para isso, ela tem uma estrutura. Um órgão é criado. A placenta, ela nem existe, ela passa a existir por causa do feto. Depois, quando ele nasce, a placenta sai. Olha que coisa perfeita. Sim. Então, assim, a mulher, Deus fez aquilo ali para a mulher. Não adianta, um homem nunca vai conseguir fazer isso. E aí começa essa temática agora de gênero, porque se a gente vai falar de transgênero, é diferente de transexual, né? Porque o transgênero é aquele que pode se identificar com várias perspectivas de gênero que não só macho e fêmea. Até... Entendeu? Justamente. Com coisas. Animal, né? Então seria a Outro dia eu vi um transespécie. vídeo, a mulher estava andando no shopping, ela achava que ela era uma cobra. Você viu esse Eu vídeo? vi. Eu postei e falei, meu Deus. A outra casou com uma árvore. Olha só. Abraçando, ela casou, estava lá. É Canadá, foi no Canadá. Pois é, tem aquela Nano acho que é Noruega, que ela acha que é um gato, né? E ela falou que ela sabe que é um gato porque ela em casa ela caminha de 4. E ela tem medo de cachorro e ela já correu atrás de rato. Nossa, olha a fundamentação, né? Tá vendo? Gente, é o que está na cabeça da pessoa, é o que ela falo colocou na cabeça assim, dela. a gente até trouxe esse assunto, né? Porque nós amamos vida. Sim. Você, ele é psicólogo, né, Sim, Misael? Né? Eu sou pastora, sou terapeuta. E assim, nós amamos vida. E a gente tem um cuidado muito grande com todos. E, né, o homoafetivo, o homossexual, enfim... eu tenho um carinho muito grande. Eu falo que eu acabo atraindo todos porque eu sou bem discreta e eles amam essas coisas. Então, assim, eu tenho uma compaixão por cada um, né? Porque a gente está falando especificamente. A gente queria trazer esse conteúdo, né, Misael? Por quê? Porque, gente, cada um está numa busca. Nós estamos buscando. E, assim... nós estamos aqui com base científica, base bíblica, para nos ajudar, trazer conhecimento. Porque o que me liberta? É a verdade, é o conhecimento, é a realidade. Não é o que eu acho que você acha, é o que foi provado. Sim. Né? Então, assim, esse tema é justamente porque não adianta eu achar que eu sou isso, eu sou aquilo, um Fusquinha achar que ele é um Corolla. E pronto. Ele nunca vai andar como um Corolla. E, no final, o Fusquinha vai ficar frustrado. Uhum. Porque, por mais que você ache que é uma coisa, você não é aquilo. Sim. Então, é com muito respeito, né, Misael, que a gente traz esse assunto, porque a gente tem visto muito sofrimento, muito desgaste no meio das pessoas, muita frustração, muito suicídio. Sim. Muito abuso. E promessas, né? Promessas que as pessoas serão mais felizes. Você né? sabe que os relacionamentos abusivos... entre homoafetivos é maior ainda. Isso é muito sério. Né? Então, assim, com muito cuidado. E eu lembro da gente fazer esse tema, e eu lembro até de me identificar um pouco com algumas coisas que você falou, e a gente vai até compartilhar aqui. Sobre essa coisa de nascer. Sim. Nascer. Como que funciona? Né? O homem e a mulher, ele resolve... Ali são fatores externos, fatores internos... Para a gente começar aí trazendo, porque Sim. os dedos... Vocês vão ficar sabendo dos dedos aí. Tem a questão dos dedos também. Tem né? os dedos também. Então, o Dr. Renato Sabatini, ele é um neurocientista da Unicamp. E ele não é cristão, não tem nenhum viés religioso. Pelo contrário, ele faz parte de um grupo de céticos que acredita que qualquer tipo de fé, qualquer tipo de manifestação de espiritualidade atrapalha a ciência. Olha. E ele estuda, um dos estudos dele é a diferença cerebral entre homens e mulheres. E, a partir disso, ele começou a ver várias diferenças. Existem vários estudos sobre diferenças cerebrais entre homens e mulheres. A Universidade de Israel, com esse dado, que homens e mulheres têm 1.559 diferenças. Gente, 1.559! É isso aí, né? Poucas coisas. E o pessoal fala, não, homens e mulheres são iguais. Justamente. Não existe Geneticamente, mais de 6.500 diferenças. Mais de 6.500. Mais 6.500 diferenças. Então, não são poucas diferenças. Mas tá vendo? Como até a gente estava conversando aqui agora há pouco, são diferenças, ao meu ver, complementares.
Sim. Não é isso? Ou seja, não são diferenças de disputa de quem é melhor, mas sim uma complementariedade naquilo que um falta, o outro ali entra com uma resposta, entra com uma ajuda. Justamente, Até porque a mulher fez da costela, ela vem embutida no homem. Isso aí, é um encaixe, tá vendo? É um ato sexual, tá vendo? E tipo, é um ato sexual. E quando você tira, vamos lá, tirou um braço, o homem ficou sem a costela. Sim. Mas a costela, ela era a mulher. Isso aí. Então, aquilo que ela tem, ele não tem porque tá nela. Isso mesmo. Então, e ele busca ela nessa falta para serem um perfeito, completo. Tanto que o Senhor se revela, né? A igreja e Jesus, tem toda né, sim, o casamento, sim. Como que a gente pode analisar. Eu vejo até que uma grande falta de credibilidade, até das pessoas, até com relação ao Senhor e tudo, é porque os casamentos estão muito frustrados, estão muito desestruturados. A gente vai fazer um outro podsex sobre essas coisas. Sim, mas aí as pessoas, elas associam um casamento assim. Sim. Nós estamos aqui para refletir. Casamento é ruim, casamento é difícil demais, casamento não sei o quê. Não, é difícil a gente descentralizar. É difícil nós sairmos de nós mesmos e queremos estar com o outro. E agora, justamente isso, né? Revelar essa nossa identidade com o outro, na relação. Esse é o nosso maior desafio. Mas, continuando essa ideia. Então, o Dr. Renato Sabatini, ele estuda sobre isso e vê essas diferenças. E só em termos, então, cerebrais, existem, assim, muitas e muitas diferenças que a gente poderia falar ao longo de muitos programas. Mas eu quero aqui só fazer um pequeno resumo. Sim. A testosterona, o hormônio, né, com maior proeminência no homem, chegando até em dias assim, tranquilos, normais, 100 vezes mais do que a mulher. Na fase intrauterina, o homem recebe 800 vezes mais testosterona, que vai agora gerar e formar as gônadas sexuais. Sim. Então, testículo, pênis. E também lesar o cérebro para que o cérebro ganhe o contorno agora masculino e se diferencie da mulher. Porque uma coisa que a gente vai mostrar, né, inclusive no curso lá, homossexualidade infanto-juvenil, se existe? Então a gente começou a falar sobre essa questão de uma ideia, justamente, né, de nascido gay, a gente vai falar que não, isso não existe. Ai. E vamos mostrar por quê. Isso. Porque essas coisas se misturam, as palavras se misturam e podem fazer confusão. Mas o menino já tem a genética. XY, então o macho, XX, a fêmea. Então, nessa fase intrauterina, para que as características masculinas se manifestem, inclusive quem força o corpo da mulher a produzir 800 vezes testosterona, sendo que ela não tem esse hormônio como predominância no seu corpo, sim, é o feto masculino. O próprio feto força o corpo da mulher a produzir 800 vezes mais testosterona, que vai lesar o cérebro, trazendo um formato diferente da mulher. Eu lembro de você comentar, gente, você sabe que tá tudo escrito. Isso aqui foi outro curso que eu fiz com ele. Você falou que na 8ª e 12ª, até 12ª semana, né? Que define isso. Isso aí. É o momento... E normalmente o Y vem do homem, né? Isso aí. O Y sempre vem do homem. Sempre tudo que a mulher vai produzir é a progesterona. A mulher sempre X. Sempre. Isso aí. Olha que interessante, você comentou também que em Harvard eles falaram que não existe gene gay. David Kurtz. Isso aí. Olha, professor honorário do Instituto de Genética da Universidade College London. Olha, ela anotou mesmo, gente. Anotou tudo. Mas olha, aluna aplicada. Eu sou daquelas que o pessoal... Mesmo. Nossa, deixa eu tirar xerox dessas coisas, porque anota até um espirro. 30 anos de estudos com mais de 500 mil amostras de DNA. Então, duas grandes indústrias, né, que têm amostra de DNA estudando para tentar achar o gene gay e não achou, não houve. Ou seja, eles tiveram que afirmar isso. E, mais uma vez, nós não estamos falando que ninguém é impedido de ter uma escolha, não. Sim, as pessoas não podem, através de uma ideia, de uma concepção, simplesmente, tá vendo, de uma narrativa, colocar perspectivas que, inclusive, vão mudar o comportamento de pessoas. Sim. Porque se eu afirmo, então, que a pessoa nasceu
gay ou nasceu menino preso no corpo de uma menina ou vice-versa, uma menina presa no corpo de um menino, então isso vai implicar em que, como o professor Pierre-Louis de Piazzi fala, se eu falo errado, eu penso errado, eu vou agir errado. Então, quantos pais, baseado nessa ideia, vão começar a fazer intervenções hormonais, bloqueadores hormonais, né? Começar a tentar vestir a criança de uma forma diferente. Entendi. Né? Então, ou seja, isso é muito sério. A nossa concepção vai formar um pensamento que vai formar uma ação. Aquilo que você pensa, você sente e você age de acordo. É isso aí. Infelizmente. E aí... agora, uma vez que esse feto, né, o masculino, que já na sua genética era diferente, Sim. ganhou agora, né, fenotipicamente, a sua diferença através do hormônio de testosterona, ou seja, ele ganhou as características então, interessante que, olha pra você ver, do sexo. Antes até, Sim. antes... não tinha, às vezes, nem para olhar se era menino ou menina. Não tinha Sim, ultrassom. sim. E aí, descobria na hora. Aí, levantava Nasce. o bebê, é menino ou menina? Aonde que olhava? Onde que olhava? Onde que olhava? Isso aí, no sexo da criança, tá vendo? Na parte Olha pra você ver, né? Sai do hospital, o menininho, né? Aí eles estipularam uma cor pro menininho e uma cor pra menina. Então, assim, isso sempre foi uma verdade, né? Não, e essa questão da cor também, se você for ver, o cérebro responde às cores de maneira diferente, homem e mulher. Inclusive naquele documentário que foi muito criticado aí por muitas pessoas, que embora não deram um contraponto de questões jurídicas, não, de questões científicas, o lavagem cerebral 1/7, depois você pode ver lá, lavagem cerebral 1/7. Eu vou ver, nota aí. Ele mostra que com um dia de vida colocava brinquedos na frente das crianças, os meninos tendiam a olhar mais para os carrinhos e robôs e as meninas mais para os ursinhos e bonequinhos. Mas é lógico, a testosterona, né? Até é interessante falar nisso, ô Misael, no curso, né, que eu estava fazendo, um homem com baixa testosterona, ele estressa. Ele precisa de testosterona alta. E uma mulher com alta dosagem de testosterona, ela estressa. Porque o nosso hormônio que deve prevalecer é a ocitocina. Então, olha como que essa perfeição. Eu tenho testosterona e tenho ocitocina. Né? E por quê? A testosterona é o quê? É competição, são ações, né? Sim. A testosterona, ela te leva a todas essas coisas. Sim. Por isso que o menino queria brincar com o carrinho. Isso mesmo. É bola, é correr. E aí, isso tudo da testosterona. Mas o pessoal tá aplicando testosterona para malhar. Isso aí. Inclusive, aí não vou entrar em questões geopolíticas, mas tem países, como, por exemplo, a Coreia, que aplica testosterona nos homens. Em todos os meninos estão aplicando testosterona. Por quê? Para reforçar as características masculinas, inclusive de prontidão para a batalha. Mas, enfim, não vamos entrar nessa questão. Mas aí, doutor Renato Sabatini vai falar sobre isso, sobre essas questões, então, da diferença sexual. Sim. Já desde a fase intrauterina. E, como você falou, se agora essa criança tem uma baixa, ela não produz a quantidade de testosterona que era esperado, por algum motivo que a gente poderia falar aqui depois... Eu acho legal. Uma vez que agora ele teve uma baixa, ele, então, não vai modelar o cérebro dele como deveria ser. E isso vai implicar em uma mudança comportamental. Entendi. E aí, inclusive, nesse próprio documentário, Lavagem Cerebral 1/7, ele mostra, e várias pesquisas vão apontar isso, vão mostrar isso, que uma vez que ele recebeu menos testosterona intrauterina, lá para os 2... até os 5 anos de idade, ele que começa é a primeira infância. É isso aí. A primeira infância de 0 a 5, segunda infância de 6 a 11, né? Então, ele começa a se comportar com características mais femininas. E tem um fator que dá para a gente tentar ver se houve isso. Se houve uma questão de uma diminuição da testosterona, que é o fator 2D, 4D, que é chamado de dimorfismo sexual. Então, dimorfismo sexual, inclusive, doutor Renato Sabatini, mais uma vez, cético, uma pessoa que não acredita em nenhum tipo de espiritualidade sobrenatural, ele vai mostrar que essas características mudam as pessoas, tá vendo? Não necessariamente vão fazer se tornar homossexuais, gays, gente. Um momento, são os traços que reafirmam as características do DNA masculino e feminino.
Eu lembro de você, porque muitas pessoas, né, a gente tem escutado muito, né, Misael, falar, mas o menino tinha 1 ano, ele já tinha um jeito. Como assim? Ele não tinha nem aprendido? Né, o maior argumento usado, né? Desde pequeno. Eu queria que você comentasse, porque comigo aconteceu o contrário. E as meninas, você né? Se elas tiverem uma alta de testosterona. Eu lembro de você comentar, até se a mãe desejar muito, a mãe quer muito uma menina, e vem um menino. Na hora da liberação da testosterona, isso ela pode influenciar, organicamente falando. Tá vendo, gente? Essa é a minha hipótese, é a minha tese para falar sobre uma das causas dessa alteração hormonal intrauterina. Então, não é culpa da mãe. A mãe não teve nenhuma culpa. Não é uma questão, então isso aconteceu porque pode ser uma coisa trágica, um alteração problema. com remédio. Ou se não, problemas no relacionamento, na fase agora ali da gestação. Então, um problema no casamento, justamente, seja lá o que for. A morte de alguém. Isso aí. Uso de medicação, enfim. Então, o desejo da mulher, a gente coloca assim, como um dos fatores que pode alterar a produção hormonal. E aí, mesmo a pessoa não sabendo, mas o cérebro sabe das coisas. Inconsciente, gente. Gente, 80% das nossas atitudes são inconscientes. 20% são conscientes. Por isso que a gente tem que... Mas é aqueles 20% que, se tiver firme, ele domina os 80%. Sim. Então, assim, grandes coisas que a gente faz assim, de repente, fala, nossa, eu fiz igual minha mãe. Tipo assim, nem pensei para fazer. A gente nem pensa. Às vezes a gente está dirigindo. Sim. Fala assim, será que passou, o sinal estava verde, vermelho, aquela coisa? Esse automatismo, automático. Do automático. Agora, você falando assim, eu lembro na minha gravidez. Eu chutava muito a barriga da minha mãe. E aí, naquela época, não tinha ultrassom. Né? Pelas condições financeiras, minha mãe no interior, lá de São João del Rei. E aí, ela falou, eu estava muito. E ela falava assim, é um menino. Eles acharam, é um menino, meu enxoval veio. Não, o pessoal fala muito isso, né? A barriga é pontuda, a barriga é redonda, é menina. E aí, enfim. É um menino, né? Aí o enxoval, tudo. É um menino. Aí nasceu. E a minha infância, eu fui igual um menino. Sim. Eu corria eu subia em qualquer lugar, subia na árvore. O meu comportamento não era de uma menina. Uhum. Isso influencia. Olha que interessante. E assim, eu era realmente completamente diferente. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, a minha mãe, ela achava assim, nossa, tá muito masculina, pode ser essa menina. Aí eu lembro que ela me deu um curso de modelo fotográfico na Socila. Na época, a Socila aqui era o top das galáxias. E aí eu fui lá, né, fazer de etiqueta e não sei o quê. E a partir dali, quando eu me vi, falei, olha, eu sou mulher. Uhum. Que bonita que eu sou. Viu a feminilidade, né? E aí, olha só o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu. Mas falando assim, um processo, assim, você se conhecer. E eu gosto de contar essa coisa, porque realmente eu tinha atitudes como um menino mesmo. Sim, sim. Tá vendo? Que, mais uma vez, isso não é sobre a criança ser homossexual ou não. Isso vai ser, agora, na literatura, principalmente no DSM-5, colocado como a transexualidade, que hoje é chamado de disforia de gênero. Isso. Mas eu prefiro a ideia da transexualidade, porque, tá vendo? Mostra que é um fator, sim, é um transtorno que acontece devido às questões hormonais e que o próprio DSM-5, não sou eu falando, gente, não queira me processar não, viu? Vem me processar não, viu? Então, ou seja, DSM-5, Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais. Isso aí. Disforia de gênero, hoje chamado, né, nessa 5ª edição, já chamado de transexualidade, ele mostra que algumas crianças, sem nada acontecer, sem ninguém fazer nada, eles vão ter agora o reconhecimento do seu sexo biológico e se organizar de acordo, se identificar de acordo com o seu sexo biológico. Inclusive, um dos maiores pediatras canadense falou que o melhor que poderia acontecer para uma criança é ela se identificar com o seu sexo biológico. E ele foi afastado das suas funções depois que falou isso. Posso até depois enviar o nome certinho para ficar registrado isso daí. Mas eu lembro de você falar, até no curso também, que se acontece, né? O menininho, ele tá com mais atitudes mais femininas, enfim. Sim.
por causa do nosso neurônio espelho, existe uma fase, uma etapa onde a figura masculina, para ele, vai ser uma referência. Fala um pouquinho sobre isso aí, que eu lembro que foi muito legal. E no caso da menina, você ter essa referência para fortalecer quem é você. Então, e aí, nesse primeiro momento de 2 a 5 anos, a questão do comportamento se manifesta enquanto uma resposta dessa modelação do cérebro e das atitudes, né, femininas e masculinas estarem na nossa genética. Sim. Ou seja, nós não criamos o masculino e o feminino, nós criamos a manifestação de como expressar o masculino e feminino. Mas Sim. o masculino e o feminino é uma diferença dada pela nossa genética. Logo, em toda cultura terá uma diferença, nem se for no meio dos índios, de forma de pintura, funções a serem cumpridas. Agora, tá vendo? Mesmo que nem chegue estudos lá. Sim, sim. Isso mesmo. Ou seja, tem uma diferença. Essa diferença é dada pela genética. Sim. E aí você vai ver que o feminino e o masculino está, sim, né, na nossa cultura, mas, sobretudo, vem na nossa genética e ela se manifesta assim. Então, alguns meninos vão, sem ninguém influenciar, mostrar um gosto maior por bonecas, por ursinhos, por cores rosa, não vão gostar de futebol, não vão querer brincadeiras agressivas, com contato físico, eles terão mais habilidades de falar, terão mais habilidades de dançar, vão gostar muito de figuras femininas glamurosas, assim, todas produzidas. E isso, muitas vezes, é o que vai levar muitas pessoas a acreditar nessa perspectiva. Entendi. Tá vendo? Esse menino nasceu gay. Esse menino nasceu... É um menininho que é menina. Não. Ou a menininha é muito masculina, né? Ou vice-versa. Isso mesmo. Por exemplo. E a gente está enfatizando o menino porque, segundo lá o livro Brain Sex, da Anne Moyer, uma geneticista britânica, ela vai mostrar que de cada 10 casos de transtorno, de disforia de gênero, eles chamaram de disforia de gênero, mas que eu gosto da ideia da transexualidade, na primeira infância, 9 são meninos. De cada 10, 9 são meninos. E isso ainda continua. Inclusive, estatisticamente, os únicos 2 países onde meninas têm mais transtornos na sexualidade ou disforia de gênero a China e a Rússia. Isso mesmo. Por quê? Aí nós já falamos um pouquinho sobre o desejo da mãe influenciar essas questões. A hipótese lá na Rússia e na China, o homem, ou seja, o sexo masculino é muito mais desejado do que no Ocidente. No Ocidente, a feminilidade... Você vê, no Ocidente, a feminilidade é muito cultuada. Sim, né? Então, ou seja, há um desejo das mulheres em ter uma menina, elas brincaram toda a vida de boneca. De oncinha. Isso influencia, com certeza. Entendeu? Então, ou seja, na China e no Japão, na China e na Rússia, não. A figura masculina é a figura mais desejada. Inclusive, na China, durante muitos anos, as mulheres foram condenadas a o que eles chamam lá de... não é população na sombra, mas alguma coisa se fosse assim. Elas não são contadas. Elas não eram contadas. Até porque tinha limitação de filho. Agora a China voltou atrás, né? Porque a população já está caindo. Entendi. O Elon Musk já falou que esse era o problema mundial agora, a redução da população mundial. Mas agora eles estão de novo voltando a incentivar a população a ter filhos. Entendeu? E aí volta de novo essa questão do masculino ser mais desejado nesses 2 países do que as figuras femininas. Infelizmente, nós sabemos que isso é uma questão cultural. A gente pode também... Então, uma coisa é essa questão, alteração hormonal intrauterina. Sim. Pode. Hoje, o alto índice de... a mãe quer ser mãe independente. Eu quero um filho e pronto. A ausência da figura paterna também pode mudar nessa questão comportamental? Porque a gente vê... Né, o menino quer andar de salto. Ele quer passar o batom, porque ele está vendo a mãe fazer aquilo. Sim. Isso influencia também? Então, e eu acho que é importante fechar esse ponto, porque aí, pensando nessa perspectiva hormonal, então nós sabemos que essa fase é a fase que vai expressar esses comportamentos. Normalmente de 0 a 5 anos e 11 meses. 2 a 5 anos e 11 meses, isso mesmo. E aí, até os 7 anos, de 7 para 8 anos, alguns meninos, se eu não me engano, mais de 93% dos meninos, mais de 96% das meninas, ou é o contrário, eu sempre esqueço, eu confundo,
sem ninguém fazer nada, eles vão se adequar ao seu sexo biológico. Ou seja, seria raríssimo a questão da disforia de gênero. Contudo, com a ideologia de gênero, nós estamos vendo uma confusão sendo formada que eu considero que é um abuso sexual. As crianças estão sendo abusadas sexualmente e isso está levando a alterar o comportamento delas. E eu falo isso aí sim com segurança. Se quiser processar, já é uma questão à parte. Então, eu lembro de você comentar, então, uma criança, por exemplo, tem uma idade, né, até 8 anos, de 8 a menos, se é uma criança que ela está hipersexualizada. Sim. Então, e aí vem a questão, né? A maioria dessas crianças que vão ter a identificação com o seu sexo biológico, muitas delas vão se fazer devido a ter irmãos. Não é isso? Então, ou seja, se tiver muitos irmãos, né? Aí até a quantidade de homens do mesmo testosterona. sexo, mulher do mesmo sexo, embora, tá vendo? Há estudos mostrando um fator, inclusive, do irmão mais velho. Para cada irmão homem mais velho, o segundo tem 25% mais chance de ter um transtorno da sexualidade. Ter disforia de gênero. Então, olha só como reforça a nossa hipótese do desejo da mãe. A mãe teve um menino. No próximo, ela vai querer o quê? Um casalzinho, gente, tá? Não sei o quê. Sim. Aí vem o outro menino, aí vai vir agora o terceiro. Aí, então, ela espera o quê? Uma menina. Agora vai vir uma menina. Sim. Então, ou seja, a expectativa vai aumentando e isso pode, sim, acabar influenciando nas questões hormonais. O que a gente dá a dica é de fazer a sexagem fetal para que não haja esse momento, né, de alteração das questões hormonais e possa impedir que haja uma desordem hormonal. Para ser na formação, você já está com a sua mente sem expectativas. Sim, porque muitas mães vão, depois que descobrir, né, porque vamos pensar de 8ª a 12ª semana, nós estamos falando de... Né, sexagem é por aí mesmo. Nós estamos falando de segundo mês e não dá para você ver ainda o sexo da criança. Aí quando ficar sabendo o sexo da criança, muitas mães vão falar assim, olha, agora é um menininho e eu rejeitei meu filho. Então é por isso que aconteceu alguma coisa com ele. Não foi isso, né, minha cara, minha pessoa aí querida. Não foi isso. O que aconteceu é que devido às questões ali hormonais, pode ter afetado sim, mas com a presença da figura paterna, por exemplo, ele vai se modelar, neurônio espelhos. A regulação hormonal isso aí, Giacomo Rizzolatti em Parma, na Itália, década de 90, descobre neurônio espelho. Olhando, você se identifica, você sente o que o outro está sentindo e você passa a se agora identificar com aquilo e imitar. Então, o menino convivendo com o pai, tendo uma convivência com a figura masculina... Forte, que ele tenha né? afeto, Muito tempo, né? Isso aí. Ele tenha... não seja rejeitado pelo pai, porque muitas vezes acontece. O pai ficar resistente, né? Não, e muitos pais, eu já atendi alguns pais não é nem de maldade, isso aí, né? Eles não assim, aprendeu. Eu não sei como brincar. Eu não sei como brincar. Eu quero brincar de bola, mas não gosta de bola. Eu quero brincar de lutinha. Não, ele não gosta de lutinha. Eu quero brincar de desenhar um carrinho. Ele não gosta de carrinho, não. Eu só gosto de desenhar flor. O caso real é esse. Sim. Então, como é que eu faço? Tá vendo? Não vou brincar com esse menino também, não. Aí se afasta. Pega a flor e vai lá. Eu lembro de você contar. Isso mesmo. Conta essa história. É muito legal. Aí eu falei com o pai, né? Olha, o seu filho tá passando por um processo, né? Que acontece, é raro, mas acontece, que seria a disforia de gênero. Isso não quer dizer que... Ele era pequenininho. 4 anos. Olha pra você ver, gente. Isso não quer dizer que ele tenha nenhum tipo de homossexualidade, que ele seja gay, nada disso. A homossexualidade é o desejo sexual por pessoa do mesmo sexo. Isso só vai acontecer quando ele completar 12 anos de idade. E aí sim, quando ele tiver a explosão de testosterona, a terceira explosão, depois, agora contando com a intrauterina... Então, a primeira na fase intrauterina, a segunda lá pelos 7, 8 anos, a terceira na adolescência. Então, quando ele tiver essa explosão de testosterona, ele vai começar agora a desenvolver as áreas sexuais, cerebrais e hormonais. Literalmente vira homem e vira mulher, né? Sim. Jesus, 12 anos, ele pregava. Isso aí, tá vendo? O desejo começa ali a aparecer. Então, esse menino agora, olhando esse pai, ele tendo proximidade com o pai, ele vai começar a se modelar. Aí você contou, ele começou a fazer... Aí eu falei isso pra ele, e falei, então, seu filho não é gay, ele tá tendo agora realmente uma dificuldade em reconhecer o próprio sexo, devido a, possivelmente, uma desordem hormonal. Então, o que você vai fazer? Fica próximo dele, tira férias, fica com ele, brinca com ele. Você que vai colocar ele para dormir, você que vai colocar ele para comer, na hora de comer, você que vai dar, na hora de sair, de brincar, você vai fazer tudo com ele. Sim. O maior tempo possível que você conseguir. E aí, ele falou, mas ele não quer fazer nada, ele só quer fazer essas coisas, só quer desenhar a florzinha. Eu falei, você vai desenhar a flor com ele.
Então, o que vocês vão fazer? Vai desenhar Olha, a flor. gente, olha vocês isso. vão colorir a flor, depois vocês vão recortar a flor, depois vocês vão na padaria. Aí, quando chegar na padaria, vocês vão falar, oi, tudo bem? Falou, oi pra atendente, tudo bem? Como é que você tá? Ô, filho, dá uma flor pra mulher. Olha lá, tá vendo? O homem gosta de flor pra quê? Pra agradar a mulher, pra poder, né, tá vendo? Honrar as mulheres. Aí vai chegar lá na moça que tá atendendo, oi, tudo bem? Olha, eu queria alguns pães. Ô, filho, cumprimenta a moça, dá uma flor pra ela também. Aí vai lá e tal. Aí vai chegar lá o João lá. Você tá ensinando. O dono, isso aí. Vai chegar o João lá, o dono da padaria. Ô, tudo bom? Como é que você tá? Ô, papai, vou dar uma flor pra ele. Não, o homem não dá flor pra homem, não, hein? Entendeu? Não, o homem dá flor pra mulher, entendeu? Ou seja, vai ensinando ele realmente a relação entre homem e mulher. Então, o homem pode gostar de flor, sim, porque ele vai agradar as mulheres e é também algo masculino, né? O desejo de agradar as mulheres. E isso ele foi fazendo e foi mudando e Olha isso pra ele foi se identificando com o seu próprio sexo. Ou seja, então não teve uma disforia continuada. Tá vendo? Pelo contrário, aquilo foi barrado. Regulou. E ele conseguiu se identificar com o próprio sexo, que é o esperado, gente. Esse é o esperado. E a quando ideologia você se aceita, os seus hormônios vão regulando, né? Sim, justamente. Você vai se organizando, né? Isso mesmo. Você falando isso, eu lembrei de uma amiga minha, que o filho dela é garoto propaganda e tal, e aí ele fez para uma marca dessas famosaças aí. E aí, de chocolate, sei lá. E aí, na hora de dar, eles pagaram e tal, e deram para ele um presente, uma boneca. Ó, pra você ver. A marca pegou e deu. Sim. Deu pro menino a boneca. O menino não era o que ele esperava. Mas aí ele olhou para aquilo e falou assim, tudo bem uma boneca, né? Porque os pais têm as filhas. Sim. Mas eu falo assim, olha como que a gente vai lidar, né? É justamente isso. O pessoal da ideologia, de uma perspectiva mais política e não pensando no ser humano, ele acredita que toda diferença é desigualdade. E ele não entendeu que respeitar a diferença, isso é a diversidade. Sim. A verdadeira diversidade está na multiforme e graça. diferença. Coisa mais gostosa. Imagina se a gente falasse do mesmo jeito, no mesmo timbre, da mesma forma, eu estivesse aqui repetindo justamente tudo que você fala, você não ia ficar aí assistindo, não. Justamente, é a nossa diferença que causa justamente essa harmonia, essa complementariedade. Então, falar que diferença é desigualdade é reduzir justamente a diferença a uma oposição. Sim. Então, tá vendo? Toda diferença é uma oposição? Claro que não. Isso não é cabível, ou seja, isso não é nem honesto da parte dessas pessoas de falarem isso. Sim. Então, elas querem colocar que toda diferença é uma oposição, diferença é desigualdade. Diferença é só diferença. A diferença é a verdadeira diversidade. Então, não é forçando o outro a ser um igual que nós vamos acabar com os problemas de preconceito. Sim. É justamente aceitando a diferença é que nós vamos acabar com o preconceito. Até porque, tá vendo? O preconceito é saber lidar com o que é diferente. Se você quer colocar o outro dentro da sua forma, ele vai explodir. Uma hora ele explode. Não vai ter. Porque imagina você pegar Belo Horizonte e colocar dentro de São João del Rei. Não tem jeito. Pode... Aí vai São virar João Hulk. tem. Vira Hulk. Rasga as roupas, fica verde. Perde a sua identidade. Não é isso? Então, ou seja, não respeitar a diferença é justamente ir contra a pauta que essas pessoas mais dizem defender, que é a diversidade. Sim. Então, ou seja, diferença é uma bênção. É muito bom ser diferente, porque isso constitui a multiplicidade, a diversidade, a verdadeira diversidade. E saber conviver com esse outro nesse diferente, entendeu? Então, isso aconteceu, a gente conseguiu, então, trabalhar essas questões. Você vê, isso não tem a ver com cura, isso não tem a ver com nenhuma perspectiva de não aceitação de uma diversidade. Pelo contrário, é a favor da saúde, do melhor que tem para a criança, segundo os melhores estudos. Claro. Então, é a criança se identificar com o seu sexo biológico. Se fosse analisar, seria até o lógico. Lógico. É muito mais fácil eu ser aquilo que eu pareço ser do que eu querer ser uma coisa que não tem nada a ver com aquilo. Se a gente fosse analisar até logicamente falando.
É muito mais complexo eu olhar, não, eu sou outra coisa. E aí, respondendo à pergunta que foi feita, a presença ou a ausência da figura masculina ou da figura feminina de uma mãe, Sim. Porque podem escolher também fazer aí uma paternidade solo. Eu quero fazer uma paternidade independente. Ou as Carlão dentro de casa. Carlão é quando a mulher é mais homem do que mulher. Aí o que você vai ver? A dificuldade desse menino de se modelar para uma figura masculina e a dificuldade da menina de se modelar para uma figura feminina, que vai acontecer a mesma coisa. Que a menina, então, ande mais com a mãe, que ela se feminilize mais com a mãe, que ela vá pro salão com a mãe, que ela faça a unha, que elas conversem. Tem o momento das meninas, das mulheres. Que é um momento bom, agradável, afetivo, não é sobre crítica, não é ameaçando a criança que você vai fazer isso. Tá vendo? É com proximidade, frequência, duração e intensidade. Que seria a receita da amizade, né? O aprendizado é diário, né? Justamente. Para ensinar, precisa de gastar tempo conviver. Justamente. E aí, pensando nessas questões da homossexualidade, então, nós temos a resposta dada aqui, que os casos que parecem que a criança nasceu, na verdade, são fatores hormonais que, em sua maioria, sem ninguém fazer nada, elas se identificam com o seu sexo biológico e não continuam com essa crise quanto à sua sexualidade, mas no próprio DSM-5 vai falar lá. As crianças que persistem na disforia, elas podem ir para a transexualidade, ou seja, agora se identifica como uma pessoa do sexo oposto, ou para as questões relacionadas à homossexualidade. O desejo por pessoas do mesmo sexo. Entendeu? Entendi. Então pode ir para um dos dois. Entendi. Um nível cada vez mais grave de uma diferença, dois uma lados da perda mesma moeda, né? hormonal pode gerar transexualidade, que seria a disforia de gênero. Continuada, que aí a pessoa vai querer fazer alguma cirurgia ou coisa do tipo, né? Usar bloqueadores hormonais. Reposição hormonal, dependendo, pode ajudar, será? Então... Aí eu que estou intrometendo aqui, né? O próprio estudo lá do lavagem cerebral 1/7, tem o professor, eu esqueço sempre o nome dele, tem o Levey. Eu vou ter que assistir, porque você não assiste, não. O John alguma coisa. Ele fala que depois que passou essas fases, se você for testar agora a testosterona nesses homens, porque a gente falou que então de cada 10 casos, 9 são homens, eles têm a sua testosterona totalmente regular. Ele tem a testosterona regular. O fator foi a diferença que foi da testosterona para a modelação do cérebro. Na fase intrauterina. Entendi. Então agora o cérebro dele meio que se estruturou daquela forma mais feminina. Tipo assim, não tem como mudar aquilo que foi feito? Entre aspas... Não é que é gay, não é isso. Por isso que vai precisar de mais neurônio espelho desse trabalho. Isso aí. E aí pode acontecer também do que o Dr. Renato Sabatini vai falar. Esses homens podem ter mais dificuldade na localização espacial, que isso é um fator, inclusive, da testosterona. Eles podem mais ter dificuldade em girar um objeto mentalmente, né? E depois pensar em que parte, ou na verdade, que lado que ele vai ficar. Então, tá vendo? Então, tem um objeto X. Se você girar ele para trás, para frente, para direita, né, 360 graus, depois para esquerda, depois isso aqui, qual vai ser a última figura? Como é que ele vai estar? A maioria das mulheres tem dificuldade disso por causa de uma perda neuronal, de conexões neuronais na parte do cerebelo, que é a parte onde nos dá a capacidade espacial. Mas tá vendo, as mulheres serão melhores na conversa, no diálogo, na comunicação. Na expressar emoções e sentimentos. Às vezes você vai perguntar para o homem e falar assim, o que você está sentindo? Ele não consegue. Porque um lado do cérebro, o lado da fala, diferente das emoções. Tá vendo? A mulher ela tem essa membrana que mistura tudo, né? Conexão, é tudo ligado. Então a gente sabe expressar, eu estou sentindo angústia, estou sentindo isso. Às vezes você pergunta para o homem e ele não, às vezes, nem ele sabe explicar o que ele está sentindo. Isso mesmo. É verdade. São características. Com certeza. E aí, o Levey, que é um médico, inclusive, aposentado, homossexual, ele estudou algumas diferenças no cérebro e ele viu que o cérebro de alguns homens homossexuais que tiveram déficit, possivelmente lá, intrauterino, era diferente.
eles funcionavam através de ressonância magnética funcional. Você mostrou isso. E no caso dele, justamente. No curso. E no caso dele, através da necrópsia de alguns... alguns cadáveres. Cadáveres, isso mesmo. Entendeu? E ele mostrou partes estruturais do cérebro que foram diferenciadas. Olha. Então, nós temos essas questões. A segunda questão que colaboraria para que houvesse alguma questão de homossexualidade, tá vendo? Não transexualidade, mas que também pode acontecer, seria o abuso sexual. Que é uma grande parte, né? Não quer dizer que foi abusado, vai ser homossexual. Mas, normalmente, aquelas pessoas que se consideram homossexuais, mais de 90%, né? Foram abusadas. E aí que é a grande questão. Percentual grande. Essas pessoas que não tiverem... Normalmente é abusado na infância. E tá vendo? Eu acho que é uma questão que a gente pode explorar enquanto hipótese, enquanto estudo, enquanto, inclusive, mais pesquisas. Aquelas pessoas que não tiveram comportamento entre 2 e 5 anos, até 11 meses, diferente, não. O menino sempre gostou de carrinho, sempre gostou de jogar bola, que não sei o quê. Aí, tá vendo? Outra hipótese que eu vou colocando. Então, de 2 a 5 anos, ele brincava de carrinho, né? Tudo normal. Tudo normal. Daquele jeito. Aí, a partir dos 6 anos, ele começa a mudar o comportamento. Com 7, 8 anos, ele começa a mudar o comportamento. E aí você vai ver, de 6 até 11 anos e 11 meses, ele sofreu algum tipo de abuso. Olha, pra você E aí nós temos que fazer uma psicoeducação sobre abuso e diferenciar de violência sexual, porque o pessoal... Eu já perguntei para várias pessoas, né, em tratamentos diversos. Olha, você já foi abusado sexualmente? A pessoa fala assim, não. Por quê? O que ela entendeu? Que ela foi estuprada. Ela sofreu estupro. Conjunção carnal por meio de violência, coação, coerção. Então, não. Pode ser uma imagem que você viu. Isso aí. Pode ser algo que você ouviu. Isso aí. Então, aí a pessoa não entende que o abuso sexual é todo tipo de estímulo visual, tátil, né, sinestésico, auditivo, que a pessoa teve, né, com cunho sexual que ela não estava preparada para aquele momento. Posso contar um caso? Eu estava fazendo um curso de sexualidade, e aí, que eu sou daquelas que eu entro no grupo das mulheres e dos homens, mas eu não falo que eu não, é porque muito curso online, né? Sim. E aí eu tô lá com os homens, tô lá porque eu quero saber como que todo mundo entende. E aí um dos homens, ele compartilhou o seguinte, quando ele era pequeno, ele foi para a cama da mãe e dormiu junto. Tava lá, mãe e pai. E aí ele acordou. Quando ele acordou, o pintinho dele tava duro. E aí ele olhou para a mãe. E aí ele associou meu pintinho duro ao desejo. Criança, tipo assim, errado. Ele estava com 40 anos. E naquela aula ele descobriu por que ele tinha problemas, disfunções sexuais. Por causa... Não, no meio da aula. No meio da aula. Por causa daquele dia que ele dormiu... Associou. Porque a gente está falando assim, né? Às vezes você viu, você não sei o quê. Queira ou não, a mãe... Por isso que tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. Hipersexualizou a criança de maneira inconsciente. Por isso que os pais precisam dessa responsabilidade limite, também, né? Porque, às vezes, né, você não basta querer ter filho, tem que ser pai e mãe, precisa de conhecer. Sim. Então, aquele homem com 40 anos, ele descobriu lá na aula por que ele tinha esse bloqueio. Aí eu vou fazer a seguinte consideração. Para que ele tenha tido a culpa, ele tem que saber o que significava a ereção e a ligação com a mãe. Então, ele já sofreu algum abuso. Tá vendo? Não necessariamente que ele foi tocado, mas que ele já tinha alguma sido estimulado de alguma coisa fora do período. Uma foto, é tipo, encher esse copo, gente. Isso mesmo. Tipo, esse copo. Não, aí vai enchendo, vai enchendo. Isso aí. A criança, ela não tem, a estrutura dela é aqui. Aí, às vezes, até um pai e a mãe dentro do quarto. Isso aí. A criança ouviu. E aí, quando ela completa 12 anos de idade, ela percebe o que significa aquilo. Sim. E aí, eu já ouvi várias coisas assim, das mais diversas possíveis. Olha, eu vi meus pais tendo relação sexual e eu fiquei excitado quando era criança. Eu falei, impossível isso se você não foi abusado. É impossível você ter visto um ato sexual e ter ficado excitado se você não foi abusado. Olha. Porque, normalmente, o ato sexual para a criança vai vir como algum tipo de agressão. Entendi. Vai ficar com medo. Entendi. Crianças que não foram abusadas e ouvem o ato sexual, meu pai tá batendo na minha mãe. Meu pai tá batendo na minha mãe. Entendeu? Porque é verdade, as crianças têm a mente o quê? Como dizia lá o Ferenc, ele tem a linguagem da ternura. Isso. Então, linguagem da ternura é o quê? Eu tô ouvindo um gemido? Dor.
mudou. Isso é violência. Sim. Entendeu? Então eu tô vendo meu pai em cima da minha mãe. Ele tá batendo nela. Que é isso? Então, tá vendo? Então, a apreensão dele mostra que ele foi abusado ou não. Olha que interessante, hein? E ó, pra você ficar... A dica aí. Justamente, né? tá vendo? Pra ele ter essa conexão com 8 anos, por exemplo, não, ele já foi abusado, já teve algum estímulo inapropriado para a idade dele, da qual possibilitou aquela conexão. Tá vendo? Então, pênis ereto, minha mãe, então eu desejei minha mãe, e aí vem a culpa, vem a vergonha. Isso. Entendeu? Então, ou seja, ele já aí tinha recebido associa a mulher Isso e aí ele vai ter disfunção. A disfunção, olha pra você ver, não vai conseguir ficar com o pênis ereto. Isso Por quê? mesmo. Porque o pênis dele ficou ereto com a mamãe. Isso aí. E aí ele isso tá olhando a mamãe. um pecado, uma coisa E é má. inconsciente, tá? É isso mesmo. Mas eu vejo que ele conseguiu fazer agora a conexão certa do que aquilo em algum momento associou errado. Pra destravar, né? Justamente. Então, Ressignificar. o abuso sexual é todo tipo de estímulo. Então, visual, sinestésico, auditivo. A criança não está preparada para aquilo. Então, uma foto... Inclusive, eu tendo a explicar isso porque as pessoas não percebem. Uma brincadeira de criança... Aquilo de cunho sexual não é uma brincadeira que é normal entre crianças. Criança só brinca de alguma coisa de cunho sexual se elas viram os adultos fazendo isso, se elas viram um filme, se elas viram um desenho, se elas viram qualquer coisa aí, com insinuação sexual. Entendi. Por quê? Porque a brincadeira é a resposta da criança o que ela vê na realidade. Então, Até ela vê uma coisa a na criança realidade que ela vai vai lá, você pode deixar assim, dar um beijinho na outra. Justamente, ela viu isso em algum lugar. Ela viu os pais se beijando, mesmo de uma forma carinhosa. Se ela colocar a mão no Justamente, órgão genital da ela outra... viu alguém fazendo aquilo. Entendi. Ela viu alguém fazendo aquilo. Pode ser até que ela nem entenda. Ela não tá abusando, A assim, maioria absoluta não intencionalmente. entende. Ela nem sabe, né? Ela só tá reproduzindo. A maioria absoluta não entende. A maioria vai falar isso. Olha, eu achei que aquilo Até era porque normal, a criança, era brincadeira. ela obedece mais com o que ela vê de você do que você fala. E a maioria das pessoas, adultos que eu atendo hoje, eles falam assim, não, pra mim aquilo era uma brincadeira. Não tinha nenhuma maldade naquilo. Mas com 12 anos, agora com um cérebro sexual, ele consegue reinterpretar aquilo. Ixi, então aquilo era sexual. Eu toquei num outro amiguinho, um amiguinho tocou em mim, então eu sou homossexual. Então eu gosto de homem. Então foi a menina, então já era tarado desde cedo. A menina, eu tava tentando pegar no pênis do menino, então eu já era tarado desde cedo. Eu gostava de sexo desde cedo. Eu já tinha esses pensamentos, então eu era uma pessoa tarada. Quantas pessoas eu ouvi isso? Olha pra você ver, hein? Quantas o sofrimento pessoas? dessa pessoa, né? Muito, muito, muito. Desde pequena. Ninfomaníacas. A maioria das mulheres ninfomaníacas foram abusadas sexualmente. A maioria das mulheres que se identificam como ninfomaníacas foram abusadas, foram estimuladas antes do que deveria. E a partir da experiência de prazer, sim, ela identificou que eu tinha prazer sexual desde lá da infância, então eu sou uma tarada sexual, eu tenho um problema sexual, então eu sempre fui assim. E vice-versa, o homem, né? O menino. Eu lembro de uma prima fazendo alguma coisa comigo, então eu já era tarado desde cedo. Eu gosto mesmo de mulher, então eu pego todas as mulheres, que até eu falei uma vez, numa conversa que a gente fez online? Foi online? Que eu falei que os homens que traem, eles foram abusados. E aí uma mulher falou assim, então todos os homens foram abusados. Eu falei, eu acredito que quase todos, é verdade. Eu acredito que os homens foram muito mais abusados do que as mulheres, e pior, até porque eles viram como algo legal. Eles viram algo como algo bom. Sim. Eles não consideram aquilo como uma invasão. Isso aí. Minha prima de 18 anos. Culturalmente falando, né? Foi maravilhoso. Você vê o pai levava o menino pro prostíbulo? Não, pra perder a virgindade. Eu falo aqui o nome porque foi algo... Eu posso citar o nome da pessoa? Porque ela falou em canal aberto. Ela falou em canal aberto. Pode ver lá, o Caio Fábio lá, né, falando em canal aberto. Que a primeira experiência sexual dele foi aos 5 anos de idade. Ele fala isso, não sou eu, pelo amor de Deus. Vai lá, olha, procura lá. Caio Fábio falando da sua primeira experiência sexual. Mais de 600 mil visualizações da última vez que eu vi. Olha. Ele falando que foi com 5 anos de idade que ele teve uma experiência sexual com a babá dele de 18 anos de idade. E no programa lá específico... Nossa, que sorte, que não sei o quê. Eu falei, gente, olha só pra você ver como o abuso sexual de meninos é normalizado. Ninguém ficou escandalizado, ninguém falou assim, gente, o menino tem 5 anos de idade, a menina 18 anos de idade. Eu falei, vamos mudar. Vamos mudar vai ser a menininha de 5 e o menino de 18. Todo mundo se escandalizaria. Cultural, né? Isso aí. Entendeu? E aí, isso gerou pra ele o que depois? Tantas coisas, tantas consequências, né? Conta do 2D e 4D, porque a gente tá quase acabando nosso podcast. Então, vamos lá.
Aí o Dr. Renato Sabadini falando dessas diferenças, que essa diferença específica é chamada de dimorfismo sexual. Você Sim. pode estudar sobre isso, vão ser diferenças que existem entre animais e existem no ser humano também. Que é uma marca, um registro que a testosterona, a diferença de testosterona causou no corpo humano. Essa diferença, então, é no fator 2D, 4D, ou seja, o 2D, o eu anotei indicador. aqui. Sim. Habilidade no futebol, esportiva, assertividade, habilidade espacial, agressividade, letra feia. Isso aí. A testosterona leva a ter uma letra mais feinha. Não tem capacidade de detalhes. Ô, gente, é verdade. A gente fala, e aí, como é que foi? Ah, foi assim. Não, mas, Foi bom. Foi legal. Mas como assim bom, legal? Ah, foi bom. Aparência masculina, personalidade, notas, matemática Isso aí. do hemisfério esquerdo, habilidade musical relacionada a isso. Isso aí. São 20 características e uma das características físicas desse dimorfismo sexual é o fator 2D, 4D, que se você fizer assim, então, com a sua mão, então faz assim com a sua mão e você vai ver, então, que esse dedo indicador, o dedo dos homens é menor do que o anelar. Então, os homens têm o dedo anelar, o dedo do anel aqui, maior que o indicador. Ah, então, o normal. Isso. Os homens, então, o seu dedo do anel aí de noivado ou de maior casamento é maior do que o indicador. Isso significa que a pessoa recebeu a quantidade de esperada de testosterona intrauterina. Oh! Entendeu? Que legal. E aí, se os homens tiverem o dedo assim, igualzinho, ou seja, o anelar e o indicador, quer dizer que ele pode ter recebido menos testosterona. Olha que interessante. E por isso ele ser mais sensível, mais delicado, ter mais habilidades, arte. Não tem a ver com o que ele escolheu, mas tem a ver com a questão hormonal. Isso aí. E a mulher é igual, né? E a mulher é igual, isso aí. A mulher vai ter os dedinhos assim, igualzinho. A mulher que tiver o anelar maior, ela vai ter características mais masculinas. Ela é menos sensível, ela é mais sexual. Não, o meu é igual, olha. Tá vendo? Faz da outra mão, vamos ver. Olha lá o teste da mão. Ó, esse aqui já é um pouquinho maiorzinho, hein? Olha lá, tá vendo? O lado esquerdo quer mandar. O lado direito quer mas, tá vendo? carinho. Mas isso pode significar sim, tá vendo? Se a gente fosse fazer um estudo mais prolongado, e existem vários estudos sobre isso, alguns mulheres que mostrem pelo menos uma predominância do 2D, 4D, que é chamado da mão masculina, né? O 4D é maior do que o 2D, elas apresentam características mais masculinas em alguns pontos, tá vendo? Por que não lá o seu gosto inicial por futebol aqui, e todas essas características? Há pouco tempo, eu jogo handball. Que é um esporte mais contato, mais tem alguma agressividade ali. Mas tá vendo? Por que não? E aí, mais uma vez, isso quer dizer que é homossexualidade? Não. Aí eu aqui, ó. Aí eu aqui. Se tem uma Justamente. coisa feminina, sou eu. Eu gosto de ser mulher. Eu amo ser mulher. Eu amo. Isso aí. Eu amo. Se tem uma coisa que eu amo, é ser mulher. E eu acho que a gente está conversando aqui com muita liberdade sobre um assunto que tem uma diversidade ainda Sim. que precisa ser explorada, mas que, devido, inclusive, ao preconceito Sim. de se você pensar diferente, se você tentar explicar, você está hostilizando, não há estudos para se aprofundar nisso. E quantas pessoas gostariam de saber mais sobre isso? Sim. Eu acho que é um campo fantástico, com ainda muitas possibilidades de estudos, mas que, infelizmente, está sendo calado a verdadeira diversidade por causa de uma predominância política e ideológica. Ou seja, não está deixando se estudar sobre esse tema para que a gente alcance realmente a verdadeira diversidade, o respeito, né? Uau! Eu estou aqui olhando. Quantos por cento que você falou? Olha aqui. Nos homens, de acordo com o número de irmãos mais velhos, a probabilidade de homossexual é maior. De questão da testosterona, 33%. É isso aí. Aí tá vendo? Para cada irmão que veio antes, né? Uau! E aí, pessoal que está assistindo, a pessoa já é um adulto, ou a pessoa fez essa opção. Não, agora eu vou ser, que eles falam, vou sair do armário, vou me assumir como homoafetivo, enfim. E aí a pessoa vai compreendendo mais. O que fazer, né? Porque o objetivo não é deixar a pessoa desorientada, desesperada, né? A gente está aqui para trazer mesmo um conhecimento e ajudar mesmo um ao outro. Sim. O que você diria, né, para essas pessoas aí? Nossa, eu acreditava numa coisa a vida inteira e aí agora, de repente, me chega essa informação. Eu acredito que saber dessas informações vai colocar o primeiro ponto, tá vendo? Você não está determinado a nada.
Então você realmente é livre. Segundo, eu não considero que é uma escolha. Inclusive, meu segundo livro, o primeiro livro já é sobre depressão. Depressão não é, reticências não afunde na ignorância. O meu segundo vai ser homossexualidade não afunde na ignorância. A homossexualidade também não é uma escolha. Então, para mim, elas são fatores que são decorrentes de uma questão ou hormonal ou fator de abuso sexual. Inclusive, saiu um jornal aí citando meu nome falando sobre isso. E é verdade, eu acredito nisso. Não, mas até quando eu falei... E aí, entendi. Essa escolha seria... Eu sou mais velho e eu tenho desejos por outro. Então, eu vou assumir. Sim. E aí, mais uma vez, a pessoa não escolheu o desejo, mas ela pode escolher se ela vai viver o comportamento homossexual ou não. E isso vai basear desde a sua crença interior, ética, moral, religiosa, espiritual. Vai depender de uma série de fatores. Aí, a gente poderia colocar aqui, a partir de perspectivas, o que algumas perspectivas acham. Mas, tá vendo? O fato de eu sentir algo não define quem eu sou. Isso aí. O fato de eu sentir algo é o que eu falo para várias pessoas que eu atendo. O meu sentir vai apontar para o que aconteceu comigo. Sim. O meu desejo não é a minha identidade, mas sim um apontamento para o que aconteceu comigo. Então, aí vamos lá, é como se fosse... Procure. Vamos cavar ali para descobrir o que é. Busca o que aconteceu e veja o que você quer fazer com isso. Sim. Seja livre para escolher o que fazer com isso. Né? Então, não importa o que fizeram com você. O que importa é o que você vai fazer com o que fizeram com você. Gente, isso aí inclui até quem não é homossexual. Você pode ter uma tentação com o outro. Você pode ser casado e ter desejo pelo outro. Eu vou ceder ou não vou? Né? Eu lembro do Paulo Borges Júnior falar sobre isso. Eu achei tão interessante ele falando sobre a questão do mesmo jeito que, né, o homoafetivo ele tem desejo com o outro, eu posso muito bem ter desejo com o marido da outra. E aí eu vou ceder ou não vou? Sim. Então, os desejos não tem que ser o nosso... Eles não têm que nos definir, guia, né? Isso aí. A alma não é boa líder, não. Não é boa líder. Né? Até porque ela oscila muito. Verdade. Né? As nossas emoções são um convite para a oração, para levar aquilo para Deus. Para poder até entender o que está acontecendo. Por que eu sinto isso? Eu lembro uma vez que eu estava na psicóloga, para a gente fechar, e ela falou assim, você está liberada? Eu falei assim, não estou liberada, não. Porque eu estou sentindo isso, quando acontece tal situação comigo. Olha para você ver. Por que eu falei aquilo? Era uma coisa absurda? Não, mas eu queria qualidade de vida. Tinha uma coisa dentro de mim que nem ela viu, mas que me incomodava. Sim. Tipo, eu fico insegura quando acontece isso. Eu não lembro muito bem o que era, mas eu lembro que ela me deu alta, mas eu falei, não posso dar alta, não, porque eu quero que a gente entenda. Quando eu falo assim, a emoção, descobrir, vamos cavar aí? Vamos olhar? Eu falei, não quero sentir esse negócio, não. Isso não é, não. Eu quero estar bem com as minhas emoções. Eu quero abraçar as minhas emoções e entender o que está acontecendo. Né? E nada melhor do que o confronto, no sentido de você enxergar, você olhar, né? Não mascarar. Sim, verdade. Misael, você é top das galáxias. Amém. Vai ter que gravar outro com a gente. Vamos sim, com certeza. Deus te abençoe. Um beijo para sua família. Obrigado. Todo mundo. Beijo pra família também. Amor, filhos. Pra minha amiga. Não, a filhinha dele me manda cada áudio, gente. Ela me mandou um essa semana contando tudo que ela comprou pra escolinha dela. Muito bonitinho, linda. Ela é muito fofa. E eu quero agradecer você que esteve aqui. Gente, pega esse link, manda pra todo mundo, porque a gente tem que enviar coisas que vão acrescentar na vida do outro. Às vezes a gente manda tanta coisa, tanta bobeira, tanta coisa engraçada, não tem problema, mas vamos mandar um conteúdo? Vamos trazer algo que pode ser libertador, transformador, edificar a vida um do outro, né? Pode aí ser uma resposta de oração de uma pessoa que está lá há tanto tempo e, de repente, esse conteúdo ele vai abençoar a vida dela. Que o Senhor abençoe vocês. Quero agradecer todos vocês por terem ficado aqui. Quero agradecer Castelo Multimídia, nossa patrocinadora. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida. Qual que é o seu e-mail, ô Misael? O Instagram. E-mail. Nossa, estou antiquada. O seu Instagram, desculpa aí, o Instagram, viu? @Misael com Z, JL Silva. @Misael com Z, JL Silva. Isso. Né? E tem aqui todos os nossos. Estão aqui, o meu,
da Castelo Multimídia. Bora lá, vamos caminhar junto. Que o Senhor abençoe grandemente a sua vida. Eita! Uhul! Muito bom.